Vamos estar orando, vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor por mais um dia que Ele nos concede, pela graça de estar em Sua casa. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és bom, porque Tua misericórdia tem nos alcançado. E bendizemos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, que é Te servir. Obrigada pelo Teu povo, Senhor. Ó Pai, recebe o nosso louvor, nossa adoração, Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos cantar, igreja. Nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 5. Salmo 103, do 1 ao 5. Amém? Bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim,
bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém? Amém, igreja? Nós estamos aqui louvando ao Senhor. Deus é bom demais. Deus é um Deus poderoso, precioso. E esse salmo ele vai falar sobre a redenção, a salvação que o Senhor traz ao nosso coração e a nossa gratidão. Por isso que o salmista diz: bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Nós estamos aqui essa noite de uma maneira muito especial. Nós estamos aqui agradecendo a vida do nosso irmão Maílson. Ele nasceu de novo. O médico disse que ele ressuscitou, né, dona Miss? Ressuscitou. Ele estava fazendo um tratamento de um câncer no pulmão. E com a glória de Deus, o Senhor nasceu de novo, né, Solange? Nasceu de novo. E nós estamos aqui para agradecer ao Senhor. Ele está recuperando ainda, né? Ele está recuperando. E ele está aqui essa noite para agradecer, né, dona Nilce? Agradecer as orações, agradecer a Deus o cuidado e agradecer a Deus que a palavra dele foi a palavra final e não a dos médicos, né? Os médicos não tinham esperança, mas a nossa esperança é o Senhor. E o Senhor trouxe de volta o ânimo, a alegria, a vida, a saúde. Continua com o tratamento, agora não mais precisando da químio, né? Agora com medicamentos em casa, e que Deus possa abençoá-lo assim como nós. É a forma de Deus nos mostrar como Ele é presente, como Ele é fiel, como Ele é bom. Por isso que o salmista ele fala que nós não possamos esquecer de nenhum dos benefícios de Deus. É um milagre extraordinário, assim como é um milagre extraordinário nós estamos aqui esta noite. É um milagre extraordinário Deus consolar o coração do nosso irmão Bruno, que ontem perdeu a avó e toda a família. Só quem tem Jesus pode receber um consolo, pode entender que a morte também não é o ponto final da nossa vida. Entender que pessoas que nós amamos, nós precisamos pregar a palavra do Senhor, para que nós não precisemos dizer adeus, mas que a gente possa ter o privilégio de dizer até breve, até logo. Um dia nos veremos novamente, um dia estaremos juntos novamente. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Nós estamos aqui porque Deus é bom. Nós estamos aqui porque Ele nos deu saúde para estar aqui. Nós estamos aqui porque Ele nos deu condições para estar aqui. Se não fosse o Senhor, nós não estávamos aqui essa noite. Nós não teríamos condições. Se não fosse o Senhor, a graça dEle, nós poderíamos estar numa cama, nós poderíamos estar em outro lugar, nós poderíamos estar numa bagunça, mas Ele nos trouxe aqui a presença dEle. Nós poderíamos estar mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida e vida em abundância. Amém? Então não nos esqueçamos de nenhum dos seus benefícios. O versículo 3 diz: é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, que sara todas as nossas enfermidades, quem da cova redime a nossa vida e nos coroa com graça e misericórdia. Nenhum lugar na terra e ninguém nesse mundo pode nos dar uma coroa como essa. Nem a coroa mais cravejada de pedras preciosas, ela tem um valor tamanho quanto essa coroa que o salmista está dizendo: coroa de graça e de misericórdia. Nós recebemos essa coroa do Senhor. Amém? Você crê que você tem em si, na sua cabeça, a coroa da graça e misericórdia do Senhor?
preste bem atenção, Ele coloca essa coroa na nossa cabeça, para que nada venha perturbar, nada venha afligir. Nós estamos diante desse Deus que é bom. Bendiga a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Vamos orar? Feche seus olhos. Bendizer ao Senhor é dizer quem Ele é adorar quem Ele é glorificar o nome dEle. Pai, no nome de Jesus nós te louvamos, Senhor. Louvamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia e amor. Louvamos ao Senhor, ó Deus, pelos milagres realizados, ó Deus, os grandes feitos do Senhor na nossa vida. O grande feito do Senhor, ó Deus, é estar aqui essa noite. O Senhor, ó Deus, nos trouxe aqui. Nós não fomos consumidos, mas nós fomos, Senhor Deus, envolvidos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Os nossos pecados foram perdoados, Senhor. O nosso ser, a nossa alma foi tocada pelo Teu Espírito e lavada pelo sangue de Cristo Jesus. E o Teu amor, Senhor, colocou nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao Senhor, onde a Tua palavra diz que muitos ouvirão e temerão ao Senhor e glorificarão o Teu santo nome. E nós queremos glorificar o Senhor pela vida do nosso irmão Laerte. Louvado seja o Senhor por sua vida. Louvado seja o Senhor pelo toque precioso do Senhor que trouxe cura e tem trazido cura, Senhor Deus. Que o Senhor continue operando as maravilhas do Senhor em sua mente, em seu coração, em seu corpo, trazendo, ó Deus, a Tua salvação sobre ele, trazendo, ó Deus, as verdades do reino à sua mente e trazendo, ó Deus, o renovo do Senhor ao seu corpo, para que ele possa, ó Deus, em nome de Jesus, ter saúde para anunciar o Senhor aos cantos da terra, para estar conosco na Tua presença, cultuando ao Senhor como igreja, como povo, para que ele possa, Senhor Deus, anunciar os grandes feitos do Senhor, sem se esquecer nenhum só desses feitos que o Senhor tem realizado em sua vida e que também através da sua vida há de realizar maravilhas, Senhor, assim com ele como com cada um de nós. Louvamos ao Senhor pela vida de cada um que está aqui essa noite, cada família representada aqui, Senhor. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor traz, ó Pai, o consolo e o conforto ao Senhor, ao Bruno, à sua família, a todos os familiares da sua avó. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que consola e conforta. O Senhor é o Deus que nos toma e nos abraça, nos coloca no Teu colo. É o Senhor quem nos protege. É o Senhor quem enxuga dos olhos as lágrimas. Que o Senhor continue abençoando a vida do Bruno, de toda a família. E que o Senhor, ó Deus, receba a nossa gratidão pela vida de sua avó, pelo cuidado que a sua avó teve com ele, Senhor, a pessoa especial que foi em sua vida e pôde, ó Deus, fazer tamanha marca de amor em sua vida, trazendo o Bruno até aqui, ó Deus, e que ele possa continuar sempre servindo ao Senhor em adoração, em espírito e em verdade, ele e toda a sua casa, assim como cada um de nós. Receba a nossa gratidão, receba este culto, Senhor, só o Senhor é merecedor. Receba a nossa adoração, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Assim como o pastor acabou de orar, de ler, Salmo 103, 3 diz: Ele sara todas as tuas enfermidades. Amém? Amém. Vamos louvar esse Deus, vamos colocar em pé. Montanhas
continuar louvando esse Deus em espírito de oração, em espírito de verdade, porque o Espírito de Deus está aqui, amém? Todos são
louvores, nós vamos orar, vamos dividir o culto infantil. Mande o salve para nós, Jesus. Pai, muito obrigado, Pai, por estar aqui esta noite, Deus, louvando, bendizendo o Santo Nome. Celesteiro, Pai, abençoando cada dia, cada noite, Pai. Possamos estar firmes, Pai, nos seus caminhos, Pai. É um dia de muita alegria, Pai, estar aqui, juntamente com meu irmão, Deus, pela vida dele, eu agradeço por tudo, Pai. Por mais de Deus, Pai, que foi do lado, Celesteiro, Pai, abençoando cada dia. Pai, cada criança, enquanto nós estejamos pensando pela dele, o Senhor esteja tocando, Senhor, palavra, no coração dele, na mente dele, Pai, para que ele seja grande pregador da palavra. Amém. Pai, abençoa, Senhor, cada criança, o Senhor esteja, Pai, firmando cada dia mais, Pai, Deus nos presente, para que ele possa fazer, Pai, para aprender mais de Ti. Abençoa também o povo que vai ser pregado, palavra que foi pregada, Senhor Deus, Pai, que o Espírito Santo venha, Pai, penetrar em nossa mente, nosso coração, para entender a Tua palavra e praticar ela, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, te agradeço, Senhor, sempre. Amém. Amém. Convido a igreja a abrir no Salmo 104. Salmo de número 104. E antes de fazermos a leitura, esperar os irmãos abrirem. Salmo 104, a partir do primeiro versículo. Amém? Salmo 104, versículo 1. Eu gostaria que você estivesse orando com a pessoa que está aí ao seu lado. Ore pela pessoa que está aí com você, ela ora por você, nós vamos ter esse tempinho de oração. Peça para Deus abençoar esse coração, essa mente, abençoar a família, tomar nas mãos aquilo que preocupa, para que nós possamos estar com o coração totalmente voltado e os ouvidos atentos à palavra do Senhor. Vamos ter esse tempinho de oração. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos no Teu altar, a Deus, a nossa oração, a nossa intercessão, o nosso clamor ao Senhor, Deus. Nós somos o Teu povo que se chama pelo Teu nome. E a Tua palavra diz que se não nos humilharmos, orarmos, Te buscarmos, nos convertermos dos maus caminhos, então o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra, Senhor. A nossa terra precisa de cura, Pai. A nossa terra precisa de perdão, de graça. E nós estamos aqui, Senhor Deus, gratos porque o Senhor nos perdoou, mas clamando ao Senhor, fale conosco, Deus. Nos ensine como viver, como ser um cristão, um homem, uma mulher,
porque é amado por Ti, Senhor. Que a Tua luz brilhe em nós e também brilhe através de nós e alcance os confins da terra, Senhor Deus, porque há trevas, muitas pessoas que amamos na escuridão, muitas pessoas perdidas sem saber o caminho. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor possa socorrê-los e, se for da Tua vontade, possa nos usar, Senhor, como a Tua igreja, para que nós possamos, como instrumento nas Tuas mãos, honrar o Teu santo nome e levar a salvação de Cristo Jesus, o anúncio das boas novas, do verdadeiro Evangelho, aos corações, ó Deus, de cada pessoa que nos serve. Que o Senhor abençoe a nossa casa, a nossa família, abençoe, Senhor, o nosso trabalho, abençoe, Senhor, esta cidade, abençoe a Tua igreja, Senhor, que a Tua bênção nos acompanhe. Fale conosco através da palavra, grave no nosso coração esta palavra para não pecarmos contra o Senhor, mas também aplique essa palavra à nossa vida, para que nós sejamos renovados, para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Isso para a honra e glória do Senhor, para a nossa alegria e, ó Deus, para a transformação deste mundo e edificação da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo de número 104, um salmo maiorzinho, mas eu vou ler, os irmãos e as irmãs estarão acompanhando. A partir do primeiro versículo diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da Tua morada, toma as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo. Lançastes o firmamento da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e o cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A Tua repreensão fugiram à voz do Teu trovão, bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas de divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, aos jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves dos céus o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto da Tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de Tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais, as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá o brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que Ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é no cipreste. Os altos montes são das cabras montezinhas, as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas Tuas obras, todas com sabedoria fizeste. Cheia está a terra das Tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos, grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho, que formaste para nele folgar. Todos esperam de Ti, que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens.
Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu Espírito, e eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com um só olhar para a terra, Ele a faz tremer. Toca as montanhas, e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Amém? Amém, igreja? O Salmo 103 é um salmo que ele fala sobre a redenção, sobre essa salvação da nossa alma, a salvação, o perdão, a cura do nosso ser. Mas o Salmo 104 ele vai falar sobre a criação. O Salmo 104 é uma bela poesia de Gênesis, quando Gênesis no início começa a descrever a criação de Deus. Mas por muitas vezes nós lemos Gênesis numa ótica errada. E às vezes, por lermos na ótica errada, nós vivemos com uma perspectiva errada diariamente. Quando nós olhamos para Gênesis, nós olhamos o primeiro dia Deus criando uma coisa, o segundo dia Deus criando uma coisa, o terceiro dia Deus criando uma coisa, e nós perdemos de vista o principal em toda a criação. E o Salmo de número 104 vai resgatar isso no nosso coração. Nós não podemos viver todos os dias da nossa vida sem olharmos na perspectiva correta. E o Salmo, através dessa linda poesia, ele vem restaurar a nossa perspectiva através das lentes do olhar do próprio Deus. Denis, obrigado, Deus abençoe. Ele começa nos ensinando que antes de tudo, de qualquer coisa, antes de contemplarmos a beleza das pessoas, antes de contemplarmos a beleza de toda a criação, antes de traçarmos os nossos planos, nós precisamos olhar para Deus. Olha o início do Salmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu. Então aqui ele começa com duas verdades principais. Deus, Ele é Senhor da minha vida. Ele governa a minha vida. Ele detém toda a autoridade no céu e na terra, sobre mim, mas também sobre todos e sobre tudo. Sobre cada pessoa na face da terra e sobre tudo que há à minha volta. Tudo, sem perder nenhum átomo. Sem perder nem um milésimo do tempo, Deus governa todas as coisas. Por isso que o salmista, esse início, que é muito parecido com o início do Salmo 103, ele fala consigo mesmo, ou seja, no final do Salmo ele vai falar que o Senhor se agrade da minha meditação. Ou seja, quando o salmista acorda, a primeira pessoa e a primeira coisa que ele vê é o próprio Deus. Ele vê a pessoa de Deus e ele vê a grandeza desse Deus, quem Ele é e tudo o que Ele é. Deus, Ele precisa ser tudo para nós, mas Ele precisa ser a pessoa principal da nossa vida. Nós temos que ter essa intimidade com Deus. Ele diz: Senhor, Deus meu. E contemplando esse Deus que é o seu Deus e que é o seu Senhor, ele começa a ver coisas que a gente perde na correria do dia. Se nós hoje somos incapazes de olhar para o céu e perceber que o céu está estrelado, quem aqui olhou para o céu enquanto vinha para a igreja e percebeu que ele está estrelado essa noite? Alguém teve a oportunidade de fazer isso? Ou nós simplesmente saímos correndo para chegar perto?
Quem de nós percebeu os rostos pelos quais nós passamos até chegar aqui? Dessas pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus como cada um de nós. Se nós temos dificuldade de contemplar a criação de Deus, é porque nós estamos tendo dificuldade de contemplar o próprio Deus. Se nós não estamos tendo tempo para contemplar a beleza da criação de Deus em todas as coisas, é porque nós não estamos tendo tempo, e a ótica em qual nós estamos usando, ela não está na perspectiva correta. Porque quando o salmista ele vê o próprio Deus, ele começa a perceber esse Deus em toda a criação. Se eu e você nós começarmos a levantar e começarmos a ver o próprio Deus, eu tenho certeza que o nosso dia será muito diferente, muito diferente. Nós começaremos a perceber que milagres na nossa vida são muito mais comum e constante do que nós imaginamos. Para nós, muitas vezes, milagres são casos raros. Mas nós precisamos entender que não é. Não é e não são. E eu estou falando não é na primeira pessoa, porque Deus faz um milagre após o outro, um após o outro. E a soma desses milagres é que vem para o plural. Mas Ele cuida de nós, nos mínimos detalhes. Então, quando nós olhamos, nós vamos perceber como Deus é magnificente para nós. Ele é sobrevestido de glória e majestade. Vocês já conseguiram imaginar olhar para Deus e chegar a essa conclusão? Porque esse salmo é um salmo inspirado no coração do salmista. Se vocês perceberem, não tem autor. Vocês podem ver que não tem autor. Por quê? Porque não dá para afirmar quem é o autor. Porém, a maioria dos estudiosos mais sérios, eles atribuem esse salmo a Davi. Mas como não tem como ter 100%, 70% não é 100%, 80% não é 100%. Então, por isso que não foi colocado, mas a maioria, devido à escrita, devido à forma de se relacionar com Deus, eles entendem que é Davi quem escreveu esse salmo. Mas o fato é que a importância não está em quem escreveu, a importância está em quem está ouvindo, porque a proposta de Deus para nós essa noite é tornar cada um de nós o autor desse salmo. Cada um de nós ser capaz de escrever um salmo tão bonito, uma poesia tão inspiradora, fruto da experiência individual e íntima com o próprio Deus. Conseguir abrir os olhos e enxergar esse Deus e poder dizer a esse Deus: o Senhor é magnífico, o Senhor é tremendo, o Senhor está sobrevestido de glória e de majestade, coberto de luz como de um manto. Será que nós conseguimos imaginar essa figura na nossa mente? Alguém tão glorioso assim? Porque se você for ter uma mente bem fértil, se você for uma pessoa bem criativa, você imagine e coloque isso 10 vezes mais. Talvez nós venhamos a chegar um pouquinho do que é essa visão. Porque essa visão descrita aqui não é uma visão para que a gente possa dizer: eu sei como Deus é. Deus é sobrevestido de glória e majestade. Não. É para que nós possamos ter anseio de ter essa visão. Deus abre os nossos olhos para a gente enxergar. E dessa forma Ele calibra os nossos olhos para que a gente consiga enxergar da maneira certa, no lugar certo. É isso que Ele vai fazer. Olha só. Ouça e acompanhe esse salmo à luz de Gênesis. Conforme Deus foi criando, preste atenção na forma como o salmo traz vida e intimidade ao dia que Deus criou, ou aos dias, que Deus criou toda
o universo, toda a criação. Ele diz assim: tu estendes o céu como uma cortina. Olha aqui, que imagem gloriosa. E quando essa palavra céu está sendo usada aqui no original no hebraico, é o céu limitado. É o céu que nós conhecemos, ou seja, é o universo, com as suas galáxias, seus planetas, suas estrelas. Não é o céu no sentido amplo, como Paulo vai dizer, o terceiro céu, ou o céu onde a morada do Altíssimo. Não, ele está falando do céu que nós conhecemos. Ele diz que Deus estendeu esse céu como estende-se uma cortina. Olha a grandeza do nosso Deus. O ser humano ainda não é capaz de medir esse céu, mas Deus o estende como uma cortina. Você já tentou estender uma cortina ou uma toalha de mesa sozinho quando ela é muito grande? Quão trabalhoso é? Então imagina a grandeza do universo, e Deus sozinho estendeu isso de uma maneira tão perfeita. Quão perfeito é o céu que nós conhecemos, com toda a sua majestade. Ele continua e diz no versículo 3: põe nas águas o vigamento da sua morada. Ou seja, é o Deus que está acima do universo, mas que também está aqui em cada um de nós. Está aqui nas águas. E vocês já perceberam como as águas são profundas? Que tem lugar na terra que a profundeza das águas é algo imenso. Imenso, que nós, seres humanos, com toda a nossa tecnologia, não somos capazes de dizer que o homem atingiu o fundo do oceano. Sabiam disso? O lugar mais profundo, o homem, ele sabe que é mais profundo porque ele foi e não encontrou o fundo. Mas ele não sabe dizer quão profundo é. Mas aqui o texto diz que Deus sabe. E Deus colocou ali o seu vigamento sobre as águas. Tomas as nuvens por seu carro e voas nas asas do vento. Esse Deus que é capaz de percorrer a terra numa velocidade, de uma forma extraordinária e grandiosa. Esse vento que é capaz de tocar, mas que não é capaz de ser tocado, de ser segurado, mas é capaz de ser percebido. Não porque o vento se percebe, mas o vento se sente e percebe o movimento que ele causa. Deus nós sentimos e percebemos o movimento que ele causa. Olha o movimento que ele causou essa noite. Nos trouxe até a sua casa. Deus é magnífico. Deus é tremendo. Por isso que o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Nós precisamos ter essa lente de encontrar Deus antes de encontrar as demais coisas. O problema é que quando a gente começa ao contrário, Deus fica no fim da fila. E nós já estamos desgastados, cansados, nós já estamos oprimidos, moídos e até humilhados. Quando nós chegamos na presença de Deus, os nossos olhos estão tão embaçados pelas lágrimas das dores que se torna difícil enxergar a grandeza do nosso Deus. Mas aqui o texto continua e diz: fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. O que ele está dizendo? Ele está trazendo essa figura dos anjos, do movimento dos anjos e até o nosso próprio movimento. Ele aqui funde anjos, ele funde os homens no sentido daqueles que são enviados por Deus e instrumentos de Deus para trazer refrigério, mas também para trazer juízo. Ele usa o vento como refrigério, mas ele usa a labareda de fogo como aquele que vai purificar, que vai extrair a impureza do metal, para que o metal possa ser mais puro. Mas com isso, ele sofre o quê? Sofre o ardor do calor intenso das labaredas. Mas isso é para o nosso bem. Isso é para a purificação da nossa alma, do nosso coração.
É o tratar de Deus sobre cada um de nós. É aquilo que Moisés viu lá no monte, quando ele olhou e ele foi atraído por essa visão. Ele diz: eu preciso ir ver, porque a sarça, o arbusto, ele pega fogo, mas ele não é consumido. Nós somos como esse arbusto, cujo Deus está lapidando no fogo, mas nós não seremos consumidos pela sua santidade. Nós somos, pelo contrário, fortalecidos no seu amor. E o salmista continua vendo e diz: lançastes os fundamentos da terra, para que a terra não vacile em tempo nenhum. Olha como está a terra, mas a terra está fundamentada no Senhor. Há pessoas, estudiosos, cientistas, que dizem, porque assim, a grande linha da ciência, a maioria dos cientistas dizem que o planeta está caminhando para o fim. Mas há um grupo de cientistas dizendo que não, o planeta não vai acabar. Por que será? Por que será que eles se encontram na ciência uma justificativa para dizer isso? E o salmista vai falar sobre isso. E ele vai dizer assim: tomaste, versículo 6, o abismo por vestuário, e a cobristes, as águas ficaram acima das montanhas. Ele está falando do quê? Do dilúvio. Então quer dizer que agora ele sai de Gênesis, na criação, e vai para Noé, a segunda chance do homem, o renovo da humanidade. E ele diz: tomaste o abismo por vestuário e a cobriste, as águas ficaram acima das montanhas. Porém, a tua repreensão fugiram, ou seja, as águas baixaram. A voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, ou seja, os montes aparecem agora acima das águas. Eles estavam cobertos pelas águas. Desceram os vales, ou seja, as águas foram voltando a ponto da parte mais baixa aparecer. E ele continua e diz: até o lugar que lhes havia preparado. Quando nós olhamos para esse trecho do Salmo, nós nos lembramos do porquê as águas subiram acima dos montes. Porque a humanidade é má. Porque eles estavam condenados. Mas ali era mais uma vez, não era a única vez, não foi a única vez e não seria a única vez, a última vez. Era um anúncio de Cristo Jesus. Por quê? Porque toda a humanidade não foi extinta, porque Deus encontrou quantas pessoas boas para que Ele pudesse salvar. Você lembra quantas pessoas boas Ele encontrou? Quanta gente? Noé e sua família. Uma pessoa. Noé. A sua família veio porque Noé era um homem justo, bom. A Bíblia não fala que toda a família ela foi encontrada justa, boa. Ela diz que Noé. Por quê? Porque já era um anúncio. Sabe quem Noé estava representando? Jesus. E sabe quem a família de Noé estava representando? Eu e você. Cada um de nós. Nós não somos justos, mas por causa de Jesus, nós somos justificados. Por causa de Noé, a família dele foi salva. Por causa de Jesus, nós somos salvos. Amém, igreja? E ele está falando aqui que ele fez com que a tragédia, ele fez com que o cenário, o pior cenário, ele fez com que o caos voltasse a se organizar, voltasse aonde ele estipulou. É o que o texto está falando.
Porque as águas voltaram para o seu lugar, os montes assumiram o seu lugar, os vales assumiram o seu lugar. Ou seja, meus irmãos e irmãs, quando nós estamos passando por situações que parecem um caos, quando tudo, como diz a música, quando tudo diz que não. Lembra daquela música? Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Mas como ouvir a voz do Senhor em meio a tanto barulho? Há tantas pessoas falando que não há esperança. Há tantas pessoas dizendo: é assim mesmo. É natural isso, não tem problema aquilo. A filosofia do mundo dizendo: viva hoje como se não houvesse amanhã. Faça o que você quiser. Aproveite a chance, porque você não sabe se vai ter nova chance amanhã. Então faz tudo o que você quiser. Tudo o que você quiser. Essa é a filosofia do mundo. Não é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós prestaremos conta de tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos. Tudo. Desde o pensamento, as ações. Tudo. O próprio Jesus diz: nós pecamos em pensamento. Nós não precisamos consumir um ato. Se nós pensarmos, nós já pecamos. Mas quando nós estamos diante dessa imagem do caos, ainda há esperança. Ainda há esperança. E o texto continua e diz: pusestes as águas, versículo 9, divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Lembra que o Senhor falou que não destruiria a terra com águas? E que colocou para isso um arco? E ele falou assim: enquanto eu houver este arco, eu me lembrarei. E aí eu pergunto: o arco é uma história da Bíblia? Ou a Bíblia é um relato histórico de uma verdade que até hoje subsiste? No fim do arco não tem um pote de ouro, porque nós não precisamos dele. O arco não é para que nós nos lembremos que a terra não vai mais ser destruída por água. O arco é para que nós nos lembremos que há um Deus acima de todas as coisas, que nos ama de tal maneira que não vai nos dar o que merecemos. Ele não vai nos dar o que merecemos. Nós merecíamos a morte, mas aquele arco diz que Ele não vai nos dar a morte. Não vai nos dar. Aquele arco foi colocado para que nós, o povo de Deus, testemunhemos que a misericórdia do Senhor, ela está sobre toda a terra, e que há esperança para aqueles que não conhecem o Senhor. E o salmista, ele continua e diz: tu, versículo 10, fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Essa expressão rebentar parece algo assim estrondoso, mas olha como está tudo sob o controle de Deus. Essas águas que vêm sobre os montes, essa enxurrada que desce sobre os montes, elas não têm propósito de destruir, ela tem propósito de trazer vida. Que vida? O texto diz: dão de beber a todos os animais do campo, todos. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu, o seu pouso. E por entre a ramagem desferem o seu canto. Esses dias eu estava voltando da casa dos nossos irmãos, do Éden e da família, e eu estava vindo de moto. Eu fiquei tão contente, porque eu passei num trecho lá, mas assim, não tinha nada, né? De repente, mas levantou um tanto de passarinho, um
meio preto, azulado, assim. Acho que tinha uns 50. Sai do meio do mato, se eles não tivessem saído, eu nem tinha visto. Que coisa linda. Saíram do lado, passaram na minha frente assim, e foram para o outro lado. Sumiram no mato de novo. Grandeza de Deus. O extraordinário de Deus. Há um tempo atrás, eu até tirei foto. Estava passeando com as cachorros lá em Caxambu, no tamanho lá. De repente eu estou andando com elas, como toda manhãzinha, umas 6, 5 e meia, 6 horas da manhã, a gente saía para andar. De repente eu escuto uns barulhos assim. Comecei a procurar 2 pica-paus de cabeça vermelha, igualzinho do desenho animado, ficando martelando a árvore. Que coisa linda, nunca tinha visto. Lindo, lindo, lindo. Percebe? Quando as coisas estão em ordem, a gente fala para as pessoas assim, ó, tem época que não é bom ir em cachoeira. Por quê? Porque tem cabeça? Dá água, não é isso? É porque nós estamos num lugar que não devemos estar, porque quando a água desce, ela tem esse propósito. Aqui o texto está falando sobre o lugar que não deveríamos estar, porque quando rebenta essas águas, é para dar água para quem? Para os animais que estão no lugar que deveriam estar. E ele continua e vai falar agora sobre o horário. Tem lugares que deveríamos estar e lugares que não deveríamos estar, mas também tem lugares que nós deveríamos estar e lugares que não deveríamos estar, hora que nós deveríamos estar e hora que nós não deveríamos estar. Então ele diz aqui assim, ó, 12. Junto delas tem as aves do céu, seu pouso, e por entre a ramagem desferem seu canto. Do alto da morada rega os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem. Então aqui ele está falando do propósito e onde o homem vai fazer parte dessa criação toda. Lembra que Deus fez toda a criação, depois ele colocou o homem no Éden para fazer o que mesmo, gente? Para extrair do Éden? Ou para cuidar do Éden? Nós estamos aqui para sugar a terra, ou nós estamos aqui para cuidar da terra? Para cuidar daquilo e daqueles que Deus nos deu. E o texto ele vai continuar e diz assim: faz crescer a relva para os animais, as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra o homem tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá o brilho ao rosto, o alimento que lhe sustém as forças. Então aqui o lugar certo com o propósito certo. Mas aí ele vai falar também na hora certa. Avigoram-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, em quem as aves fazem seus ninhos, quando a cegonha a sua casa é um cipreste. Os altos montes são de cabras montezinhas, a rocha o refúgio dos arganazes. Aqui ele vai falar do horário, preste bem atenção, 19. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso, ou seja, a lua tem o seu tempo e horário, o sol tem o seu tempo e horário. E ele diz: dispões as trevas e vem a noite. O que é para estar na noite? Quem é para estar na noite? Qual o propósito da noite em meio a essa criação? Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Ou seja, aqueles que vão caçar, caçam à noite. E aí diz: os leõezinhos rugem pela presa, mas olha que interessante, e buscam de Deus o sustento. Ou seja, até o leão depende de Deus para caçar. Vocês já imaginaram isso? Nem o leão, nem a leoa, com toda a sua força, com toda a sua habilidade de caça, é capaz de fazê-lo sozinho. Se não fosse o Senhor, o leão morreria de fome. Já pensaram nisso? E ele continua e diz: em vindo o sol, eles se recolhem, se acomodam nos seus covis. E quem sai?
sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Vocês sabiam que fisicamente há estudos em grandes universidades pelo mundo todo, e eles comprovaram, com todos os recursos da ciência em diversas áreas, que o ser humano, o homem e a mulher, nós deveríamos acordar com o sol quando o sol nasce e dormir quando ele se põe. Sabia disso? Que foi assim que nós fomos criados. A maneira saudável de viver deveria ser dessa forma, aliás, né? Deveria ser dessa forma. Nós deveríamos nos levantar com o sol e dormir com ele. Aí nós inventamos a energia elétrica. Agora nós não dormimos e não acordamos da maneira que nós deveríamos. Isso traz olheira, isso traz fadiga, isso traz estresse. Aí, para resolver a olheira, criamos cremes e mais cremes, cirurgias. Para resolver o estresse, criamos tratamentos, medicamentos. Se nós vivêssemos como Deus nos fez para viver, será que nós não estaremos melhores? Porque a noite não é hora de trabalhar, é hora de descansar. Porque quando nós avançamos no horário, nós atrapalhamos o ciclo saudável da vida, atrapalhamos os animais. Assim como nós estamos atrapalhando os animais, estendendo as nossas moradas, aí começa a aparecer em cidades vizinhas a nós, lobo-guará andando pela rua. E aí todo mundo acha esquisito o lobo-guará andando pela rua. Mas eu imagino que no reino do lobo-guará eles acham esquisito nós andando pelo território deles. Porque quem está no lugar errado? Eles ou nós? Quem não deveria estar onde? O lobo-guará não deveria estar nas nossas ruas? Ou nós não deveríamos estar ocupando o território deles? Percebe quando nós olhamos a criação, a parte da mente de Deus, nós começamos a achar que Deus colocou o homem para dominar sobre todas as coisas, e a gente pegou essa palavra dominar e diz, tudo é meu. Mas em momento algum Deus disse, eu criei um mundo de presente para você. Vocês conhecem algum texto bíblico falando isso? Que Deus criou o mundo e nos deu de presente? Ou Ele criou o mundo e nos permitiu viver nele? E o mundo continua sendo dele. Nem os nossos filhos são nossos, porque o Senhor diz, herança do Senhor são os filhos. Então, os filhos são de quem? Nossos? Ou nós cuidamos deles porque eles são de Deus? Se nós cuidássemos dos nossos filhos como a forma correta, entendendo que eles são de Deus, será que nós cuidaríamos melhor deles? E o salmista, perceba, o que eu quero mostrar é o seguinte: tudo isso é porque o salmista começou da maneira correta o seu dia. Ele começou olhando primeiro para Deus. Em olhando primeiro para Deus, ele encontrou Deus. E encontrando Deus, ele pôde contemplar a beleza de Deus, a grandeza de Deus. E a partir daí, tudo vem refletindo o próprio Deus. Afinal de contas, Deus colocou de si em toda a criação. Colocou de si em toda a criação. E o texto continua. E ele diz, que variedade, 24, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Aí eu pergunto para vocês, passar necessidade
Existem pessoas que passam necessidade nesse mundo, sim ou não? Deveria existir pessoas que passam necessidade nesse mundo, sim ou não? Não. Porque se Deus colocou em toda a terra as suas riquezas, e riqueza de Deus é abundância, deveria faltar para alguém? Se nós vivêssemos da maneira de Deus, na lente de Deus, da forma de Deus, existiria. Percebe? Deus, Ele colocou suas riquezas na criação, e Ele fez a criação com toda a sua sabedoria. Vocês acham que tem alguma falha na criação? Vocês acham que tem alguma falha na criação? Não tem. Não tem falha na criação. De repente você olha e fala assim: pastor, mas aquela pessoa ela nasceu deficiente. Como que não há falha na criação se ela nasceu deficiente? Faça a árvore genética dela. Você vai ver que a sua genética foi afetada por decisões do ser humano, não de Deus. Aliás, toda deficiência que há hoje, tanto em nós como em toda a criação, é fruto da decisão humana através da qual o pecado entrou no mundo. Não é isso? A criação deformou-se porque o homem pecou. Então Deus criou algo deficiente, falho? Não. Então será que não seria sábio da nossa parte voltar ao início? Voltar a Deus? Voltar a acordar pela manhã, ou seja, amanhã, a hora que eu acordar, ao invés de eu sair catando, desesperado procurando o celular, onde que ele está despertando para desligar, e já sair correndo, e daqui a pouco o dia se foi. Será que não seria melhor eu acordar, ou programar o meu despertador para acordar meia hora antes, para que eu use dessa meia hora para poder abrir os olhos, procurar Deus, encontrar Deus, contemplar a beleza de Deus e passar o dia todo olhando a partir de Deus todas as coisas? Como será que vai ser o meu dia de trabalho? Como será que vai ser o meu dia de relacionamento com as pessoas? Como será o meu dia comigo mesmo? Por isso que o Salmo 104 é tão especial. E ele diz assim: eis o mar vasto. E vocês sabem, né? Quando a gente vê o mar assim, a gente perde de vista, parece que não tem fim. Imenso. Então ele usa duas palavras fortes para dizer que o mar é o símbolo da grandeza. Vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta. Por quê? Porque ele fala assim: eu não consigo ver, mas eu sei que aqui dentro tem seres que eu nem sei quem são, como são. E ele diz: animais pequenos e grandes. Por ele, pelo mar, transitam os navios, mas também transitam os monstros marinhos. O que são monstros marinhos para ele? São aqueles animais imensos que ele tem medo até de olhar. E ele continua e diz: que o Senhor formaste para nele folgar, para nele viver. Ele continua e diz: todos, até os animais imensos, chamados de monstros marinhos. Olha o que ele diz no 27: todos esperam de ti, não é esperam em ti. Quem espera em Deus somos só nós, homens e mulheres. Todo o restante da criação espera de Deus, porque só nós temos de Deus em nós. Ele soprou, foi nas nossas narinas, não dos animais, não das plantas, não das rochas, não das estrelas.
Então a pergunta: Deus criou o mundo para o homem ou o homem para o mundo? Qual seria a nossa resposta? Deus criou o mundo para o homem, porque o homem já fazia parte do plano de Deus. E Ele criou um lugar especial para que essa pessoa especial fosse colocada. Então, e é dessa mesma maneira que Ele está preparando uma casa para nós. Ele diz: vou preparar um lugar. Então aqui Ele diz assim: todos esperam de ti, 27, que lhes dê de comer a seu tempo, não fora de tempo, não toda hora, não quando eu quero, quando Deus me der, porque Ele vai me dar quando eu precisar, não quando eu quero, quando eu preciso. Porque se a gente comer sempre que quiser, se a gente comer o que a gente quiser, se a gente comprar o que a gente quiser, nós estamos perdidos. Nós nos tornamos escravos das nossas vontades, não das nossas necessidades. E o texto diz, e continua aqui ainda: se lhes dás, eles recolhem. Se abres as mãos, ou seja, se dá mais, eles se fartam de bens. Se Ele me der só o que eu preciso, já estou satisfeito. Se Ele me der um agrado a mais, a cereja do bolo, estou super satisfeito. Agora, se Ele não me der nada, eu morro. Isso me faz pensar: se nós não morremos, Deus está nos dando algo ou não? Percebe? Às vezes a gente tem o sentimento de que Deus não se importa comigo, não se importa com as minhas necessidades, mas se eu estou aqui, é porque Deus se importa. Ele está me dando sim, Ele está me dando o que eu preciso, não o que eu quero. E Ele então diz: se ocultas o rosto, 29, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao seu corpo. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Olha que figura extraordinária. Ou seja, a terra, toda a terra, ou seja, não só o planeta, mas como toda essa vivência no planeta, ela é produzida pela presença do próprio Deus. Às vezes a gente chora por uma pessoa que faleceu, mas a gente se alegra pelo outro que nasceu, a gente se alegra pelo outro que foi aprovado, a gente chora com o outro que foi reprovado, e assim a vida vai tomando o seu rumo, mas sempre dentro desse padrão de Deus. Deus nos dá o que nós precisamos, Ele pode nos dar um pouco a mais, Ele pode não nos dar, e Ele pode tirar, cortar. Esse é o ciclo da vida de todos nós, dos poderosos, os monstros marinhos e até dos navios. Nós, filhos de Deus, e até das criaturas de Deus que estão lá fora. Diante disso, o dia vai terminar de uma maneira especial. O texto diz assim: a glória do Senhor seja sempre para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. O que ele está falando? Que tudo aquilo que ele está vendo moveu o coração dele à adoração, mas não só para ele, porque essa fala dele é um convite para todos nós, do qual ele está compartilhando tudo que ele viu ao longo do dia. Então ele está dizendo: com só olhar para a terra, ele a faz tremer, toca as montanhas, elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante toda a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, até a meditação dele, ele coloca diante de Deus para ver se foi aprovada. E às vezes a gente, meus irmãos, a gente faz as coisas segundo os nossos propósitos, do nosso jeito,
depois a gente chega para Deus e fala assim: assina aí. Será que Deus vai assinar? Assina aí. Quando deveria ser o contrário. Quando nós deveríamos chegar com uma folha em branco e falar: Senhor, escreve aqui a tua vontade, para que eu possa seguir letra a letra, sem se desviar de uma só palavra. Nós deveríamos fazer isso. Mas às vezes a gente está tão corrido, tão ocupado, que a gente preenche essa folha toda e depois não tem espaço para Deus escrever qual é a vontade dele na nossa vida. Por isso o salmista ele vai dizer: seja-me agradável a minha meditação e eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subestimam os perversos. Ou seja, vai ter um momento que vai encerrar e eu preciso desejar esse momento. Há um momento em que o mal se extinguirá. Há um momento em que as pessoas que não pertencem ao Senhor desaparecerão. O próprio Cristo diz: terão dois, um será levado, o outro será deixado. Jesus não está falando igual aquele filme Deixados para Trás, né? Tem dois, sobe um. Ele não está falando que metade da população ou da humanidade vai ser levada e metade vai ser deixada. Não está falando nada disso. O que ele está dizendo é questão de proporção. Ele está falando assim: olha, pensa comigo uma coisa, gente. Dois estão juntos, um será levado e outro deixado. Imagine o seu coração. Olha a alegria da dona Nilza, porque o irmão está aqui curado. Nessa noite. Agora imagine a tristeza se Jesus voltar e ele não for. Imagine isso acontecendo dentro da sua casa. Imagina você que acha que você tem tempo para decidir isso. Amanhã eu vejo. E de repente Jesus aparece, do nada, te pegando de surpresa. E não dá tempo de você fazer mais nada. E você vê aquela pessoa que você ama se separando de você. Ou porque você tem Cristo no seu coração, mas não falou dele para ela. Ou você não quis Cristo no seu coração e você ficou sem ele. Pensa comigo, gente. Por isso que o salmista termina o salmo parecido com o início. Ele começa o salmo: bendize a minha alma ao Senhor, e ele termina o salmo dizendo: bendize a minha alma ao Senhor, mas com uma palavrinha diferente. Porque quando ele começa o salmo, bendize a minha alma ao Senhor, ele vai ser tratado por todo esse dia, com tudo isso que ele descreveu. E ele termina dizendo a mesma coisa, porém ele olha para tudo aquilo completo e diz: aleluia. Deus, quando olhou para a sua criação completa, o texto da Bíblia diz que ele viu que era muito bom. Quando o homem viu a ação de Deus completa, ele gritou: aleluia, aleluia. Um grito de júbilo, de louvor. Não há tristeza, não há medo, não há choro. Há alegria no Senhor. Esse salmo é para que a gente se lembre, jamais nos esqueçamos. Deus é bom e Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. Agradecer pela tua palavra, que nos encoraja, que nos anima, que nos alegra, mas também que nos leva a ter responsabilidade e viver com responsabilidade. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a que a nossa vida seja organizada pelo Senhor, de uma tal maneira que ao acordarmos, nós tenhamos um encontro com o Senhor, para que a partir desse encontro, dessa beleza, dessa grandeza descrita nesse salmo, cuja qual o Senhor nos convida a viver,
a partir disso, o nosso dia seja pautado por isso. De uma maneira, ó Deus, que nós venhamos a olhar para as circunstâncias e não perder de vista, mas ter a certeza de que o Senhor se faz presente. E a Tua palavra diz que tudo coopera para o nosso bem. Tudo. Até aquilo que parece para nós um monstro marinho ou um rebento de águas. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque nós amamos ao Senhor. E nós só amamos ao Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. E nós louvamos o Teu amor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos receber a bênção do Senhor. Eu agradeço a Deus por sua vida. E ao dar a bênção, eu peço só um minutinho para vocês para eu dar os avisos, tá bom? Prometo que é bem objetivo. Vamos receber a bênção? E agora, irmãos e irmãs, ide em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, as benditas consolações, o poder e a unção do Espírito Santo de Deus, repouse sobre cada irmão e irmã, sobre a igreja do Senhor reunida aqui em Brasília, e sobre o teu povo, ó Deus, reunido e semeado em cada canto dessa terra, hoje e sempre. Amém e amém. 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 Deus abençoe. Eu peço que se assentem.